Nos últimos anos, o mercado editorial teve uma boa renovada. Nós tivemos uma expansão do número de editoras, um investimento maior nas campanhas para a leitura. O próprio surgimento do e-book, como a via alternativa, as autopublicações deram uma esquentada nesse mercado. O Brasil, nos anos 70 e antes dos anos 70, tinha pouca publicação, em qualquer área que seja, e lia muito em espanhol. De lá para cá, o Brasil se tornou um mercado maduro, um mercado editorial maduro, e assim foi desenvolvendo os recursos humanos necessários à indústria. Antigamente, a gente tinha uma produção de livros numa faixa entre 30% de nacional e 70% de internacional. Nos últimos anos, em muitas casas, essa ordem se inverteu, chegando numa média de 60% a 65% de autores nacionais. Para o autor, o principal de tudo tem que ser o livro. Você tem que fazer um livro bem feito, um bom livro, se concentrar naquilo, dar seu sangue por aquilo que você está escrevendo. Isso é o principal. Essas coisas todas, dinheiro, sucesso, fama, essas coisas todas, elas vêm como consequência. Eu fico muito feliz quando estou escrevendo um livro. E meus personagens sofrem a beça e eu me divirto. A gente pode analisar a evolução do mercado nas últimas décadas a partir de uma análise da área editorial ou da área do varejo. No que diz respeito à área do varejo, das livrarias, houve algumas mudanças que foram fundamentais na forma como o livro é produzido, distribuído e lido no Brasil. Uma delas foi a redução do peso das livrarias independentes e o aumento da participação das redes de livraria, sejam redes nacionais ou regionais. E isso teve várias implicações, que foram determinantes na evolução do mercado. Uma delas é o poder de barganha, o poder de negociação das redes aumentou muito e isso resultou numa transferência de margem do setor editorial produtor dos livros, das editoras para as livrarias. Um outro exemplo dessa transformação, dessa evolução, é a mudança da venda, da comercialização, de venda para consignação. Praticamente 100% do mercado, quase isso, trabalha com um regime de consignação, o que também é uma transferência de renda das editoras para as livrarias. A editora entrega o livro na livraria, na rede de livraria, ela oferece isso ao público e ela só compra o livro depois que ela vende ao consumidor final. O editor financia o estoque da livraria. E teve um terceiro vetor, que foi a redução do preço real do livro de 2004 para cá, por uma série de fatores, a concorrência basicamente. A gente verifica que as margens das editoras eram bastante razoáveis, bastante altas, comparados com os mercados mais maduros. Então, essas tendências que eu descrevi, foram levando a uma compressão de margem e hoje as margens do mercado editorial são muito parecidas com as margens editoriais dos mercados maduros da Europa, dos Estados Unidos, margem na faixa de 10% de margem bruta. O tamanho da editora tem uma certa importância, quer dizer, no sentido de que você vai conseguir uma melhor exposição das livrarias, uma melhor distribuição, tem uma série de vantagens. A tendência da formação de grandes grupos editoriais, através de fusões, de aquisições, que mais ou menos
conduzem o mercado, dominam o mercado, 3 ou 4 grandes grupos editoriais e depois uma série de empresas menores atuando em nichos específicos. O Brasil hoje tem uma indústria editorial altamente competitiva, comparável a qualquer país europeu, certamente maior do que os países europeus, talvez exceção de um ou outro, Espanha, que é grande, mas maior que Itália e muitos outros, e tão competitivo quanto. A pesquisa da FIPE, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, ela é o estudo mais completo sobre o mercado editorial brasileiro, né? Chama-se Produção e Vendas do Setor Editorial, e a gente divide, e o mundo inteiro é assim, você divide em 4 categorias. Você tem o livro didático, e aí você está falando até o ensino médio. Depois você tem um livro de obras gerais, que são os romances, que são as biografias, que são os livros de autoajuda. Você tem os livros religiosos, e aí você tem principalmente a Bíblia, né? E você tem os livros técnicos científicos, onde você vai ter o livro de medicina, o livro de direito. O livro didático deve representar perto de 50%, 45%, 50%. O livro de obras gerais representa aí uns entre 20% e 25%. O livro técnico-científico perto de 20%. E o livro religioso vai ser o resto. A gente deve estar falando de 10% do mercado. Mas ele, fundamentalmente, você vê que educação é a maior parte do mercado editorial brasileiro, né? Porque se você juntar o livro didático com o livro técnico-científico, você vai ter perto de 2/3 das vendas. Bom, como toda editora, a editora Campos começou pequena. A ideia era publicar livros de texto, livros acadêmicos e profissionais, de início na área de ciências sociais, psicanálise, sociologia, ciência política, etc. Surgiram em torno dos anos 80 temáticas novas, tais como informática. Então, ao longo dos anos, começamos publicando algo como 20, 30 títulos por ano de início, restrito à área de ciências sociais, em geral, e ao longo dos anos fomos aumentando essa produção paulatinamente e chegamos a publicar algo como em torno de 300 títulos por ano. Se tem um vetor que define, que afeta o nível de venda nas livrarias, é o poder aquisitivo do assalariado. Se ele aumenta, as vendas aumentam. Se ele cai, as vendas caem. A nossa gerente de aquisições trouxe um projeto. Ela disse, olha que bacana isso aqui. Mindfulness Coloring Book, que era um livro de colorir da atenção plena. A gente olhou, achou bonito e disse, mas sei lá, não, assim, é bacana, mas não é nada demais. Ela então foi atrás de livros parecidos e aí ela trouxe o Jardim Secreto. E disse, e esse aqui? Aí quando a gente viu o Jardim Secreto, a gente se apaixonou. Aquele outro livro eram desenhos muito simples, né? Era a ideia de você colorir como uma forma de você relaxar, de você meditar. Esse outro tinha a mesma ideia, mas com um nível de sofisticação que a gente disse, isso aqui é lindo, vamos publicar. E assim foi, a gente fez 15 mil exemplares para o Natal de 2014. E em fevereiro a gente estava tendo que reimprimir 100 mil exemplares. Em março a gente estava tendo que reimprimir 250 mil exemplares. Em abril a gente teve que reimprimir 500 mil exemplares. E aí aconteceu uma coisa dramática e trágica, que foi o seguinte, passar no Dia das Mães de 2015, as vendas despencaram, como eu nunca vi nada despencar na minha vida. Elas caíram 80%, de um mês para julho, agosto. Nós e o resto dos editores que entraram depois ficou com um bocado de livro no estoque. Eu estava numa feira de Frankfurt e
na feira no passado, tinha assim o livro da feira, todo mundo corria atrás, todo mundo queria comprar e tal. E o agente literário estava vendendo por tantos mil dólares para a Alemanha, tantos mil dólares para a Itália e tal. Os editores brasileiros que fizeram, mas estava muito caro, assim, e acabou que ninguém comprou na feira. Quando eu voltei ao Brasil, eu falei, bom, já que esse livro não foi comprado, eu vou tentar. Aí entrei em contato com a agente e comprei os direitos desse livro. Estava todo mundo esperando que ele fosse um grande sucesso. Foi um grande fracasso. Ninguém leu esse livro. Mas aí eu passei a conhecer esse agente literário. No ano seguinte, eu tive um encontro com ele. Aí eu falei, olha, eu estou começando a fazer tenho alguns livros de infantos juvenis e tudo mais. Você tem alguma coisa dentro dessa área? Ele falou assim, olha, tem um autor aqui, está começando, J.K. Rowling. E aí falei com ele, olha, eu quero comprar esse livro. Ele falou assim, tá, como negociar? Então, não, isso aqui tá barato, eu quero mais dinheiro, aquelas coisas normal. Ele falou, olha, mas esse aqui você sabe que é uma série. Eu falei, não, eu estou sabendo que é uma série. Então, olha, o segundo vai sair agora. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um preço médio, eu compro os dois. E aí começou a história do Harry Potter. Eu comprei os dois, ainda quando eles não eram sucesso. Aconteceu já, assim, de noite autógrafos, ou na Bienal do Livro, uma criança assim, pai, mãe, ele que é o editor do Harry Potter, como se fosse isso uma coisa fascinante, né? A grande fascinação desse trabalho que um livro não é igual ao outro. Então, quando você lança 15, 20 livros por mês, não tem nenhum igual ao outro. Então, é um orgulho, é uma coisa muito gostosa. É estupidez no Brasil você ficar fazendo juízo de valor sobre o que as pessoas estão lendo. Tem que agradecer que elas estão lendo, entender o que aquilo significa, a natureza daquilo, tentar apresentar um produto melhor que dialogue com aquilo, que seja um desdobramento daquilo. Eu vejo hoje um dos maiores desafios mundiais da indústria do livro é a competição que existe pela atenção das pessoas. A competição que um livro sofre em relação a outros canais de informação, lazer e entretenimento. A televisão existe há décadas e se configura como uma alternativa bastante acessível e popular, mas eu acho que um dado relativamente novo é a internet. A internet e as mídias sociais e as várias opções de consumo de audiovisual se configuram numa alternativa de fonte de informação e lazer para o público já mais qualificado, educado, que vem crescendo nas últimas décadas e que representa um desafio efetivo para a indústria editorial, não só no Brasil, como no mundo como um todo. Então nós temos muita coisa para resolver, mas estamos vencendo. Essa coisa de que o brasileiro não lê, essa frase está certa e errada ao mesmo tempo. Nossas pesquisas mostram que nós temos 43% das pessoas que se declaram não leitores, né? E eu comentava isso em casa, e eu tenho um sobrinho que é da área de propaganda, marketing, trabalha numa grande agência. E nós comentávamos, chocados com isso, quando saiu a pesquisa. Nossa, 43% dos brasileiros não leem. Meu sobrinho, meu Deus do céu, isso é um grande mercado, né? 43% do mercado a ser conquistado. Isso se dá para quem tem, para quem olha para esse mercado, né? E olha com esses olhos, nós temos um campo enorme para que a gente desenvolva outras editoras, né? O mercado do leitor no Brasil é jovem, rodando entre os 20 e os 30 anos.
Este público acessa tudo via internet, via rede social, compra e-book, lê muito de autor que põe o livro disponível gratuitamente, e eles compartilham em plataformas, por exemplo, de comentários, grupos de discussão, como o Scoob, que é uma versão do Goodreads americano. Em muitos casos, foram os blogs que transformaram alguns autores em grande sucesso. Um caso muito específico, o Eduardo Spohr, com o livro Batalha do Apocalipse. Ele publicou sozinho, ele vendeu num período de uma semana 4.000 exemplares, uma editora ouviu a informação através de um site de cultura pop e decidiu contratar. E aí transformou o livro num mega sucesso. Ele já tem 4 ou 5 livros publicados. A literatura, ela tem esse poder, que eu acho que é um poder incrível, de um assunto puxa o outro. Então, de repente, se o garoto começar a ler Harry Potter, que as pessoas falam mal, tal, acham que é baixa literatura, essas maluquices todas, deixa ele ler. Se ele gostou daquilo, daqui a pouco ele vai estar procurando sobre a mitologia, porque ele viu uma criatura no Harry Potter, depois vai começar a procurar sobre a Grécia Antiga. Muitas pessoas que não liam literatura minha, talvez porque são livros mais densos ou mais não sei o quê, começaram a ficar muito interessados. Começou a haver uma espécie de uma conversa, assim, no sentido de que dizer, essa mulher escreveu para mim, parece que ela está falando comigo. Tem uma história clássica. Em 2003, o nosso pai, Geraldo, ele se interessa por um livro de ficção. E a gente não publicava ficção. E a gente diz isso para ele. A gente diz, pai, a gente não faz ficção. A gente pode até pedir o manuscrito para você ler, mas nós não vamos publicar. Ele recebe o manuscrito, ele fica absolutamente enlouquecido, ele só fala sobre aquele livro. E finalmente ele diz, eu quero conversar com vocês porque eu quero publicar esse livro. Eu nunca li nada tão extraordinário em toda a minha vida. O livro era o Código da Vinci. O Dan Brown é o autor estrangeiro que a gente mais vendeu. A editora ia muito bem, publicando 30, 40 livros por ano, e de repente ela ocupa um espaço no mercado que faz com que a gente então comece a repensar. Porque essa é uma grande questão, né? Quer dizer, quando você tem um grande sucesso, você ocupa um espaço no mercado, como é que você mantém esse espaço? O Instituto para Livros hoje ele é dirigido pela Câmara Brasileira do Livro e idealizado no passado, quando nós tivemos a isenção pelo governo federal do PIS/COFINS, né? E existia na época uma contrapartida do setor para o governo federal para que a gente fizesse as ações voltadas principalmente para a formação de leitores, né? As feiras de livro grandes como as bienais, né? Principalmente Rio, São Paulo, nós temos em média 150 mil crianças que visitam a Bienal. Isso as 150 mil que nós temos porque são as visitas agendadas e programadas, né? Então são importantíssimas para isso. Para o mercado, evidentemente, onde a gente comercializa os nossos produtos, os nossos lançamentos, né? As editoras fazem bastante isso, mas também nessa missão que a gente tem de formar mais leitores. Eu faço livro adulto. Nós temos departamento infantil. Eu vou a esses lançamentos. Porque esse público vai crescer, né? Esse público vai virar adulto. Qual é o desafio do editor adulto? É criar formas de atrair esse jovem leitor para a literatura adulta. E acho que a gente nunca teve uma chance igual no Brasil hoje. Uma garotada de entre 12 e 17 anos, 16 anos, que lê como nunca se leu nesse país. Nós temos aí para ser aprovado, felizmente, um Plano Nacional do Livro, Leitura e Escrita. Isso vai nos dar também uma vantagem muito grande, porque deixa de ser uma política de governo para ser uma política de Estado. Ou seja, amanhã nós temos um outro governo, e esse outro governo vai ter que seguir exatamente aquilo que está dentro do nosso programa, né? Sem aquelas coisas de assumir o outro ministro, o outro governo e desconsiderar ou deixar para trás aquilo que foi bem feito no governo anterior.
eu sou um pouco cético em relação à ideia de que uma política pública de difusão da leitura pode ter um impacto significativo para o país. Eu acho que existem políticas públicas vitais para o consumo de livros, para a produção editorial, para o mercado editorial e também para o resto das grandes preocupações nacionais, que são distribuição de renda, geração de emprego, aumento da massa salarial. É assim que a gente poderá aumentar o consumo de livros, de cultura, de informação, e assim que a indústria editorial poderá crescer. A literatura de cada nação, de cada cultura, é uma parte vital da formação da identidade nacional, né? É uma maneira das pessoas de cada país entenderem o que significa ser um cidadão daquele país. No meu caso, sempre escrevi sobre coisas que eu gosto e acabo torcendo as minhas histórias para encaixar em temas e coisas que eu curto e que eu quero falar. Armar os personagens, as tramas, aquilo me surpreende e aí me apaixona. E às vezes eu acordo às 2 da manhã, vou para o meu escritório em casa e passo 1 hora ou 2 escrevendo, volto para a cama. E eu acho isso que é verdade, que os meus livros, eles saem, começam a brotar, eles querem ser. Eles me puxam assim pela manga ou pela calça, né? E eu fico muito compelida a escrever. Há um trabalho por trás do livro que pouca gente sabe. Então, tem o trabalho de todo ele editorial, depois tem o trabalho de produção, de gráfica, e de promoção, de divulgação. Quer dizer, é um trabalho muito intenso, muito intenso. Essa é uma indústria movida a emoção e otimismo. Só com emoção e otimismo que você segue em frente, porque não é uma indústria fácil. E se a gente hoje percebe que nosso mercado vem crescendo, é porque a gente está conseguindo trazer mais leitores, motivar mais leitores.